Boa tarde, galera. Gravando nossa aula 2 do curso de Web Pascal. E agora a gente vai começar realmente a adentrar no mundo do Web Pascal. Primeiro, o que é o Web Pascal? O Web Pascal é o nosso motor REST Dataware, que é o mesmo motor do REST Dataware. Porém, ao invés de esse motor ele despachar contextos de REST JSON, ele dispara qualquer tipo de contexto, que eu vou explicar isso para vocês no decorrer do nosso curso. O que seria qualquer tipo de contexto? Stream de dados, que é dados binários, HTML e outros que um servidor de HTTP comum pode fornecer. Porém, o nosso Web Pascal ele está sendo já criado sobre a premissa de que a interação com a web e o Pascal deve ser feito de forma simples, transparente e que o conteúdo do dado que nós vamos dar prioridade como front-end é HTML, JavaScript e Ajax, dentre outros que usam conteúdos JavaScript. Por quê? Porque são linguagens client-side. Então, o modelo de troca de informação do REST Dataware ele é muito simples. O front-end ele pode ser um HTML com JavaScript, dentre outros, e o back-end, que é o servidor, é o próprio REST Dataware. Nada impede de vocês usarem outros servidores também para poder disponibilizar os dados. Mas aqui nós estamos dando ênfase ao nosso curso, fazendo o Web Pascal ser alimentado pelo próprio REST Dataware. Então, com isso, você tem um servidor de um lado que ele, além de fornecer rotinas REST JSON para os seus mobiles, para suas aplicações VCL desktop, dentre outras, ele também fornece informações e o próprio front-end web para outras linguagens que você queira usar. Então, vamos lá, começando o nosso curso já falando sobre os dois componentes básicos do Web Pascal, que na verdade serão criados mais, mas eu vou mostrar primeiro a nossa paletinha do Web Pascal. Então, primeiro, o Web Pascal, como eu falei, ele é um recurso do REST Dataware. Então, esses dois componentes aqui ó, são o Web Pascal em si. O que são eles? Server Context. Esse Server Context é o que faz a chamada da sua URL acontecer dentro do Pascal. Vou dar um exemplo para vocês. Vou levantar o servidor, REST Dataware, ok? E vou mostrar o Server Context em funcionamento. Então vamos lá. Lembrando que tudo que vocês estão vendo aqui são exemplos do próprio REST Dataware, ok, galera? Vejam aqui. Esse é um contexto que foi criado num server context do REST Dataware, que é o contexto chamado init. Esse contexto init pode te retornar um HTML, um stream, qualquer tipo de informação que você quiser. Isso é o Web Pascal. Então, esse aqui é o endereço do contexto e esse é o seu contexto. Vamos mostrar isso dentro do Delphi. Vejam aqui, server context. Esse é o endereço do contexto. Vejam aqui, ó, endereço do contexto, ok? E aqui o contexto, que é a ação que vai ser chamada. Vejam aqui, init. Então, se vocês usarem somente o server context, que é esse componente aqui, vocês vão poder manipular uma requisição. A exemplo disso, essa requisição veio aqui para nós com o nome de init. Então, quando ela veio com o nome de init, vejam aqui que existem uns eventos no seu context. Então, o primeiro deles é esse aqui, ó, before call, que acontece antes de uma chamada acontecer no seu contexto. Então, você pode parametrizar o seu contexto e coisas antes de executar. Before renderer, que acontece antes do seu contexto ser renderizado, que é tecnicamente igual a essas duas aqui, o before renderer, mas a before renderer ela tem os parâmetros diferentes. Então vamos lá. On reply request. Essa daqui foi a que eu respondi o nosso HTML. Vejam aqui, ó. Esse HTML é o que está sendo devolvido quando a requisição init acontece.
Então, quando o init acontece, eu estou devolvendo um HTML. Mas eu também posso devolver um stream. Vejam aqui esse evento do server context aqui, OpenFile, que eu já fiz de exemplo, que olha aqui, ó, on reply request stream. Ele vai me devolver um stream de dados. Então, quando acontecer aquele evento lá para mim, que eu criei um parâmetro chamado filename, esse parâmetro filename é o nome do arquivo que eu quero abrir. Então vejam aqui que eu passo um base 64 nele. É aqui, ó, eu já tenho um dele daqui funcionando, né? Vou só pegar a URL aqui para nós, porque eu já tenho ela aqui, ó, em teste no nosso próprio CGI do REST Dataware online. Então, se eu executar aqui para vocês, ele vai lá no nosso servidor e rodar essa mesma requisição, que ela já existe lá. Eu vou rodar no nosso servidor local. Por isso que eu estou colocando ela aqui para a galera. Vejam aqui. Vou rodar localmente, ó, a mesma sentença. Isso daqui é o nome do arquivo que eu quero abrir. Vejam aqui o parâmetro, ó, filename. E ele é um base 64. Vejam aqui, ó, que ele vai retornar para mim um contexto de stream. Deixa eu só executar o nosso servidor, tá, galera? Aqui, ó, porque eu abro um arquivo mesmo. Simplesmente abro um arquivo e devolvo um PDF. Vejam aqui, ó. É um PDF isso daqui. Olhem aqui, ó, o parâmetro que eu peguei lá no base 64, ó, eu dou um decode nele aqui. Ó. Vejam aqui que eu vou mostrar o evento acontecendo. Olhem aqui, ó, esse dado ele veio como um base 64, eu vou dar um decode strings do resto da tal mesmo. Ó. Vejam que é um arquivo. Então eu mando abrir esse arquivo, se ele existir, eu pego no meu result, que é um stream, e devolvo o próprio arquivo, mando abrir, ó, load from file. Devolvo e aqui o MyMapTape, para poder saber o tipo do arquivo que vai ser aberto, ó lá, ó, PDF, o content dele, se vocês olharem aqui, ó lá, application PDF. Então vou rodar para vocês aqui, ó.